Este é o guia de costura do blazer lírio. O link do molde está na descrição do vídeo. Depois de imprimir, corte todas as partes do seu molde no tecido. Posicione o fio corretamente antes de cortar. Corte também na entretela. Aplique a entretela em todas as partes indicadas. Costure em volta da gola, refile os cantos e desvire. Arrume bem os cantinhos e passe o ferro. Jogue as sobras de tecido para trás e passe uma costura de peso. Feche a parte de baixo da gola com uma costura reta. Passe o gabarito do bolso para um papel mais durinho. Aqui usei o papel cartão e use para passar as margens de costura do bolso. Costure ao redor da lapela. Faça isso nas duas. Refile o excesso de tecido, desvire e depois passe o ferro. Marque a localização dos bolsos na parte da frente. Faça a barra do bolso e depois aplique na marcação. Depois de aplicar o bolso, aplique a lapela e refile o excesso de tecido. Passe uma costura de pesponto, vai ficar assim, ó. Faça uma costura unindo a barra costas. Posicione o revel frente com a barra costas. E faça uma costura unindo as laterais. Passe o ferro para abrir todas as costuras. Faça o acabamento interno do revel com viés. Dobre todo o viés ao meio. E aplique em toda a volta do revel. Passe o ferro para assentar todas as costuras. Aplique viés também no revel costas. Coloque direito com direito do revel frente e costas e faça uma costura unindo frente e costa pelos ombros. Passe o ferro para abrir as costuras. Faça acabamento em cada parte do meio costas com viés. Feche o meio costas com uma margem de costura de 3 cm e depois passe o ferro para abrir as costuras. Vai ficar assim, ó. Junte frente e costas direito com direito. E passe uma costura nas laterais e nos ombros. Passe o ferro para abrir as costuras dos ombros. E faça o acabamento nas laterais com viés. Tombe a costura para as costas e passe o ferro. Vamos para a gola. Este é o lado da frente e este é o lado de trás. Coloque o direito do blazer com a parte de trás da gola. Coloque bem no pique da marcação de gola e alfinete toda a volta. Encaixe a gola entre os piques. Junte o revel com a peça principal, colocando direito com direito. Alinhe as costuras de ombro.
e depois alfinete todo o decote. A gola ficará entre os dois tecidos, como um sanduíche. Alfinete em toda a volta do revel. Alinhave a parte da gola. E retire os alfinetes desta parte antes de costurar. Com o restante todo alfinetado, passe uma costura reta em toda a volta. Refile os cantos da ponta de gola e desvire. Use uma pinça para arrumar os cantinhos. E confira se os dois lados da gola estão do mesmo tamanho. Refile a curva do meio frente e desvire. Passe o ferro em toda a volta da peça. Use um pedaço de madeira ou pedra para dar um choque térmico e ajudar a assentar as costuras. Quando virar a gola, este é o lado que aparece. Aqui é a quebra da gola. Faça uma costura de peso em toda a volta do blazer. A modelagem foi projetada para deixar alguns milímetros menor onde vai ser feita a costura de peso. Na parte de cima, a costura de peso é no tecido principal e na parte de baixo, a costura de peso é no revel. Na barra costas, você pode só prender em alguns pontos. Ou pode também passar essa entretela fininha que é dupla face, só colocar e passar o ferro. Prenda o revel na cava com uma costura reta, pegando o revel frente e costas. Prenda o revel costas na costura do meio. Prenda o revel frente na altura do bolso com 2 pontinhos. Vamos costurar a manga 2 folhas. Comece unindo a manga pelo recorte. Coloque direito com direito. Prenda com alfinetes e passe uma costura reta. Passe viés no acabamento do recorte. Faça isso nas 2 mangas. Dobre o viés ao meio para facilitar a aplicação. Aplique o viés, apare as sobras e passe o ferro. Faça uma costura para rebater o viés nas 2 mangas. Vai ficar assim, ó, do lado avesso e do lado direito. Aplique viés na barra das mangas. Dobre a margem de costura de 3,5 cm e faça a barra. Depois de costurar, ficará assim. Com a manga aberta, passe o viés em cada lateral. Faça isso nas 2 mangas.
Passe o ferro para assentar as costuras e corte as sobras somente da parte de cima. Na barra, deixe sobrar um pedaço de 1,5 cm de viés em cada lado. Feche as laterais das mangas. Coloque direito com direito e alfinete. Passe uma costura reta nas duas mangas. Passe o ferro para abrir as costuras. Dobre a orelha do viés que sobrou para dentro, faça isso dos dois lados. E pesponte até a altura da barra. Passe 2 costuras na cabeça da manga, no ponto mais largo da máquina. Puxe para embeber a cabeça da manga. Prenda a linha em um alfinete para não desfazer o franzido. Espalhe o franzido de forma uniforme. Coloque o blazer pelo lado avesso e a manga pelo lado direito. Deixe a parte da frente para cima. Coloque a manga por dentro do blazer. Alinhe as costuras laterais e distribua a manga na cava. Alfinete tudo e passe uma costura reta. Passe o ferro para assentar as costuras e deixar bem lisinho. Refile a cava para acertar a margem de costura. Aplique o viés para dar o acabamento nas cavas. E assim fica o acabamento interno com viés.